é um estado de espírito, né? Ele dá alegria, pô, entende? A pessoa fica totalmente fora. Eu vejo que as coisas melhoraram bastante. Essa geração agora é uma geração mais flexível. Eu acredito que mais algum tempinho, não só o choro, entendeu? Eu acho que a música brasileira, ela precisa estar na universidade. Eu sou um aficionado, um apaixonado pelo choro e sou muito grato, né? Porque é o gênero que me deu o preparo musical para eu ter a carreira que eu tenho hoje, né? Se eu não tivesse passado pelo choro, talvez eu não tocasse o que eu toco hoje. Dentro da Escola de Música da UERN, do Conservatório, nós lecionamos choro, chorinho, prática de conjunto e trabalhamos dentro de um tripé, né? A questão teórica, partitura, de você saber a cifra. Então o aluno, o jovem, ele vai saber toda essa parte teórica, a parte também histórica, de saber quais são os compositores, os instrumentos, os instrumentistas, os grupos de choro no decorrer da história. É muito importante também que o jovem saiba, para que ele toque e ele saiba o que está tocando. As características do choro é importante também, né? A forma rondó, as mudanças de tonalidade, o contraponto, o improviso, tudo isso a gente vai trabalhar na musicalidade. E também, completando o tripé, a gente trabalha a parte prática, que é a roda de choro, que ela sempre vai agregar. A própria simbologia da roda, ela já explica, né, que ninguém é mais do que o outro. Todo mundo está em pé de igualdade, professores e alunos, e os alunos vão, juntamente com os mestres que vão tocar, vão participar e vão fazer na prática o que a gente estudou na história e o que a gente estudou na teoria. A harmonia no choro, ela existe assim de diversas formas. A harmonia padrão do choro é formada por acordes de 3 ou de 4 sons, né? Algumas vezes de 5 sons, mas a linguagem do choro geralmente tem partes A e B, ou às vezes partes A, B e C. E quando o músico já entende a linguagem do choro, ele já consegue escutar uma música e perceber para que caminho aquela música vai levar. Por exemplo, se você toca uma música... Mesmo que um chorão nunca tenha tocado essa música, quando ele ouve a música, ele já conhece a linguagem sonora das harmonias. Então, para um bom chorão, né, ele ouvindo uma música a primeira vez, ele já sabe os caminhos que os acordes na música vão trilhar, né? Então, a harmonia do choro ela é uma harmonia padronizada, né? Para tocar pandeiro, você tem que estar sempre tocando, estar se condicionando a tocar, porque você não para, né? É um movimento contínuo. Então acaba tensionando muito a musculatura, né, aqui do braço e da mão. Então assim, tem essa dificuldade. Como todo instrumento, você precisa estudar, né, ter uma certa queda para tocar aquele instrumento, mas também se preparar, né, com os rudimentos técnicos do instrumento. Mas também tem que estar em forma, né? Em forma, sempre tocando, sempre tocando. A gente pode ter a condição de um choro mais lento, né? Com essa marcação. Aí você tem os choros mais rápidos, conduz dessa forma. Um ritmo também muito utilizado dentro do universo do gênero no choro é o machixe, que é um gênero bem antigo, né? Que a marcação dele já é
dessa forma, né? Lembra um pouco assim, bem distante o nosso shot, né? O nosso shot nordestino. Você tem o frevo também, né? As levadas de frevo. O frevo, vamos dizer assim, que é um ritmo mais pernambucano que acabou sendo incorporado dentro do universo do choro, né? Não é fácil uma música popular desse nível de sofisticação sobreviver a todos os problemas de mercado hoje, mercado o choro nunca teve, não, no máximo uma quitandazinha pequenininha. A referência foi Jacó do Bandolim, né? Primeiro. Mas tiveram outro Pixinguinha, do Percy Miranda, vários foram referência, né? Mas para mim, minha referência maior foi Jacó do Bandolim. Eu nasci dentro do choro, né? Meu pai, Del Rian, é um grande nome do bandolim brasileiro, do choro. Ensaiava, né? Lá em casa, e eu sempre convivendo desde muito pequeno com grandes chorões. E fui gostando, por espontânea vontade, ficava no meio, né, deles, assistindo o ensaio, e fui me interessando. Primeiro pelo pandeiro, depois pelo bandolim. E aí, não teve jeito. Segui a vida de chorão. Em meados dos anos 70, um grupo de jovens formados naquela época, ainda começando a se formar como músico, vamos citar Rafael Rabelo, Maurício Carrilho, Luciano, Henrique Cases, Celcinho Silva, um grupo de músicos passou a estudar música, teoria musical e, ao mesmo tempo, utilizar o choro como sendo a sua forma de atividade profissional. O choro é um estado de espírito, né? Ele dá alegria, entende? A pessoa fica totalmente fora. Aqueles que é o verdadeiro chorão, que ama o choro, que gosta de tocar choro, entende? Quando a pessoa está numa roda de choro com os amigos tocando, ele não se lembra de nada, ele só passa horas e horas e horas e horas tocando choro. Então o choro é isso aí. O preconceito, ele sempre existiu porque os professores da universidade não sabem tocar choro. São poucos. Como é que você vai ensinar uma coisa que você não sabe? Me explica. Se você for na Berkeley, uma universidade americana, lá ensina música do mundo inteiro. Mas os professores que estão lá, a base dele é o jazz, o erudito. Se ele não sabe tocar, convida quem sabe tocar. Eu acho que a universidade precisa fazer esse papel de sair um pouquinho do salto e chamar as pessoas que entendem desse negócio e convidar. Eu vejo que as coisas melhoraram bastante. Essa geração agora é uma geração mais flexível. Eu acredito que mais algum tempinho, não só o choro, entendeu? Eu acho que a música brasileira, ela precisa estar na universidade. O frevo, o maracatu, o forró. A música que tem a base brasileira, sabe? O chorinho acaba sendo minha vida, né? Quando eu comecei a tocar flauta, meu primeiro contato, apesar de ter sido em banda de música, mas foi com choro. Então, assim, nesses 40 e poucos anos já que eu já toco, é muito difícil eu retratar, mas é minha vida. É o que eu sei fazer tocando flauta.
trompete, ele lá no início do século, né, antes do o Anacleto de Medeiros já usava o trompete na banda lá do bombeiro, né? Então o trompete sempre, essa formação de pequenos grupos, o trompete sempre foi muito importante. O trompete, o trombone, o bombardino, o off-clade. Quando formamos o trio Madeira Brasil, a ideia era tocar choro sem percussão, explorando a percussão nos próprios instrumentos, né? Bandolim, duas guitarras, uma de 7 cordas, e a gente experimentou ver até onde era possível fazer alguma coisa que o próximo gostasse. Então não era só para tocar choro, mas mesmo assim a gente tocou muito, gravamos muito choro. Modificamos a cara de alguns choros, assim, modernizando um pouco a harmonia. Fizemos isso com o Assanhado de Jacó e outros, mas gravamos música espanhola, de compositor clássico, música do Fuga e Mistério, do Piazzolla, e por aí afora. Normalmente o choro é pandeiro, né? E aqui a gente está usando um tambor, que é usado geralmente em maracatu, em outras coisas, caixa, né? E justamente para mostrar que o choro também aceita esse tipo de instrumentos, né? Não precisa ficar só na coisa. A ideia é justamente sair desse convencional também. Minhas principais referências são o Dino 7 cordas, o Rafael Rabelo. O Dino 7 cordas é uma referência não só para mim, mas para todos os 7 cordas que vieram depois dele, inclusive o Rafael, né? O Rafael, na década de 80, se tornou o primeiro violonista de 7 cordas a utilizar esse instrumento com as cordas de nylon, né? E atualmente eu faço um trabalho híbrido, né, que une essa escola do Dino, que é essa escola do aço, né, que eu considero a minha praia, com essa versatilidade de solista também que o Rafael tinha, né? Então, hoje em dia, eu faço um trabalho que engloba essas duas escolas, né, misturadas, né? Utilizo 7 cordas com cordas de aço, mas faço tanto o solo quanto a parte de acompanhamento também. O violão de 7 cordas eu vejo assim como fundamental, né? A grande escola, acho que dos violonistas de 7 cordas é o Dino 7 cordas, né, e que deixou aí todo um legado aí imenso, com gravações de choro, de samba, e da MPB, na verdade, de vários estilos, né, com a marca ali do violão dele, tinha uma assinatura ali, e isso aí a gente vem bebendo dessa fonte. E o Dino, assim, o Ronaldo conviveu muito com o Dino, né, o Ronaldo Bandini conviveu muito com o Dino 7 cordas, na época de ouro, e em gravações, né, muito dentro do estúdio. O Dino era a minha grande referência e hoje é a minha grande referência na música. Eu acho que no violão é o Dino e na música eu diria que é o Ronaldo. O improviso eu comparo muito com a linguagem falada. Então, por exemplo, quando a gente é criança, a gente é bebê, ninguém chega aqui, ó, toma essa gramática aqui que você vai aprender a falar. Não é assim que a gente aprende. A gente aprende ouvindo e imitando. Agora, falando tecnicamente mais, assim, até de um ponto de vista teórico, o pontapé inicial para a gente começar a improvisar é você ter noção ali básica dos primeiros arpejos, né? Os acordes dominantes, né? Que são formados por tétrides, né? Os acordes maiores e menores com as tríades. Ali você começa a se desenvolver, formar as primeiras frases, né? Frases curtas com 4 notas, depois 8 notas, até frases maiores, até você se libertar de uma forma geral e tocar com muita fluência, né? O choro é um patrimônio nosso, né? Uma coisa, né? É o jazz nosso, né? Até acima disso, eu acho. E então, assim, esse trabalho que é feito aqui, né? O pessoal aqui e tal, nesse bar e tal, eu acho sensacional. Acho que tem que ter isso, né? Precisa, porque tem muita gente que não conhece também, né? Não gosta, mas não sabe como é que é. Nunca ouviu. Então tem esse preconceitozinho, mas nem sabe, né?
O choro, ele para mim tem uma importância muito grande, porque foi uma das primeiras músicas que eu tive contato. Então eu tenho uma verdadeira adoração por grandes compositores como o Pixinguinha, o Ernesto Nazaré, Valdir Azevedo, Jacó do Bandolim, Cachimbinho, Severino Araújo, Sivuca, o próprio Luiz Gonzaga, né, o Canhoto da Paraíba, o Regional do Canhoto. Então, assim, eu sou um aficionado, um apaixonado pelo choro e sou muito grato, né, porque é o gênero que me deu preparo musical para eu ter a carreira que eu tenho hoje, né? Se eu não tivesse passado pelo choro, talvez eu não tocasse o que eu toco hoje. Eu tenho um certo privilégio porque eu sou filho de um 7 cordas. Então eu fui aprendendo ali, mas acho que sempre houve essa tensão de quem chega novo. Os mais velhos, eles acolhem muito, mas também são severos. Eles querem, né, que você faça o acorde certo, tenha o ritmo certo. Então já aconteceu o caso de eu sou um solista do bandolim, querer acompanhar, o bandolim não acompanha. Segura isso, né? Tem que fazer o seu contracanto, solar bem, se preocupar com outras coisas. É lógico que a gente vai se filtrando e ganhando espaço também, né? O 7 cordas, ele veio assim quase que substituir um contrabaixo. E sempre todo o conjunto tinha um violão e contrabaixo. Aí eles perceberam que precisava aumentar os baixos, então o 7 cordas veio com essa finalidade. Aí transformou o violão mais bonito ainda, né? Os acompanhamentos, os floreados, o violão. Então, o contraponto, isso veio desde lá de trás, desde o Irineu de Almeida, que foi o professor do Pixinguinha, passando pelo próprio Pixinguinha, né? Ele quem foi o professor, deu aulas para o Pixinguinha absorveu essa forma de pensar, o contraponto. O Dino 7 cordas absorveu essas informações e a partir do Dino, da forma que o Dino começou a tocar, né? O violão de 7 cordas, ele por si, ele já basta, né, para assumir esse papel do contraponto dentro de um grupo regional, de um conjunto regional, né? O choro, para mim, até entender que era, né, tem essa transmissão oral e até eu resisti muito, porque achava que era coisa de velho. Mas depois que eu fui vencendo as barreiras da técnica, né, que o choro é uma música muito técnica, você vê que tem uma conexão muito profunda entre, né, uma brasilidade mesmo. As melodias contêm assim, um sentimento que na hora que você se conecta com ela, venceu a barreira da técnica, ela tem acho que uma ancestralidade mesmo, só para poder explicar mesmo essas conexões. O bandolim no Brasil, inicialmente ele ocupa uma participação expressiva, porque ele é um porta-voz da cultura brasileira na música, né? Ele é uma mini guitarra portuguesa e se apresenta como instrumento solista no choro, que é a mais rica expressão da música popular brasileira, dito pelo Radamés Inátali. É uma frase que eu sempre repito, porque foi um gênio, Radamés foi um dos nossos, assim como foi Villa-Lobos. E esse gênero tem grandes músicos que o referenciam, como Paulinho da Viola,
como Ernesto Nazaré, como a Chiquinha Gonzaga e tantos outros maravilhosos. E tantos músicos também nordestinos, como Lupécio Miranda, o grande bandolinista pernambucano, como, enfim, tanta gente boa, né? Canhoto da Paraíba, Severino Araújo, tantos músicos do Nordeste que abrilhantaram. E o bandolim trabalha o repertório desses compositores, o bandolim no Brasil. É um bandolim popular, mas com um viés virtuosístico muito forte. Ou seja, para você tocar o bandolim no Brasil, você precisa estudar bastante, conhecer muito da cultura e viver inserido nesse ambiente. Comecei a estudar choro um pouco, né, de choro na Argentina, sou de Córdoba, capital, Argentina, e aí comecei a escutar, ouvir algumas pessoas que tinham um mínimo conhecimento, foram me ensinando algumas coisas. Depois eu decidi fazer uma viagem pelo Brasil e vim para o Rio de Janeiro e conheci a escola de choro, escola portátil. Aí estudei um ano, 2 anos lá, e isso foi... E depois tocando, né, aqui no Rio de Janeiro, que tem muito músico bom. Eu toco violão de 6 cordas. Eu acho que tem mais participação, geralmente, o violão de 7 cordas, né? Que tem outra função. O meu instrumento, eu acho que é mais rítmico, né? Um instrumento que vai fazendo levadas. E também algumas baixarias também, que eu estou aprendendo também a fazer isso. O bandolim, o Jacó do bandolim foi de suma importância. Antes dele, teve o Lupécio Miranda, né? Mas o Jacó, realmente, pela fraseologia dele, que músicas que não são tão difíceis, como as músicas do Lupécio Miranda, que exigem uma técnica mais apurada, né? Tanto é que o Lupécio Miranda foi considerado Paganini brasileiro, né? E o Jacó veio com aquela maneira de tocar do carioca, né? Enfim, por exemplo, um choro dele. Uma coisa mais balançada, improviso, meio parecido com jazz, né? Então isso aí, e ele criou uma forma de tocar. E esse bandolim é o nosso modelo aqui do Brasil. Foi o Jacó que implantou isso. O bandolim é antes e depois do Jacó, né? Antes do Jacó foi um instrumento bem utilizado, tal. Um garoto, Lupécio, tem bons músicos que tocavam bandolim e tal, mas depois do Jacó, o bandolim virou quase que um camisa 10 de uma roda de choro, uma coisa assim que cresceu, o Época de Ouro virou um sucesso do choro, um dos grupos mais famosos de choro. Joel Nascimento também, com a Camerata. Então o bandolim virou um protagonista do choro. E aí você assumir sentar numa roda de choro com o bandolim virou uma responsabilidade muito grande. Você quase que puxa. Se o cara pega o bandolim para sentar numa roda, ele é meio que camisa 10 ali. Ele tem que jogar bem, ele tem que se sair muito bem. Que o bandolim italiano, ele é muito assim, ó. É muito com trêmulo, né? E o Jacó veio com aquela coisa de guitarra. Né? Cantando as notas, valorizando as notas. Essa forma de tocar dos bandolinistas brasileiros atualmente, né? Enfim, e agora tem um 10 cordas, né? Que veio com o pai do Armandinho. Depois o Hamilton desenvolveu essa escola do bandolim de 10 cordas, né? Que abre o leque harmônico, melódico, né? Você pode fazer harmonias mais rebuscadas, né? Você pode fazer coisas com a harmonia abre e a melodia abre também. Então você pode ter um campo maior para você harmonizar e para você criar novas frases, né, melódicas e harmônicas, né? Então o bandolim está evoluindo, graças a Deus, né? Eu gosto muito de Jacó do bandolim, Pixinguinha, para mim é um gênio. Não sei, eu acho que aqui tem muito músico bom, então
você vai aprendendo também das novas gerações, os novos músicos que vão nascendo, tem muito repertório novo, muita coisa para descobrir, eu acho. Como eu sou argentino, eu vejo o choro também com uma semelhança muito grande com o tango. Então, essa questão de tocar chorado, tocar a melodia sentida, é isso que me aproxima um pouco da minha terra também e sinto que isso acontece no choro também. Eu vejo o novo movimento desse ressurgimento, essa fase atual do choro, como uma fase de desafios, de riqueza, né? de contribuições novas que surgem, de participação e de reconhecimento também. Você vê, um personagem importante, que foi Chiquinha Gonzaga, por exemplo, né? No tempo dela, ela fez o que fez muito, foi uma visionária, além do tempo dela, deixou tanto, uma mulher se afirmar como musicista num período em que a mulher não tinha esse direito de se afirmar. Então, ela até hoje nos diz muito para as mulheres atuais que estão firme e forte, tocando bem, choro. Tem grupos só de mulheres tocando, compositoras, bandolinistas maravilhosas que tocam muito bem o bandolim. E eu agradeço muito estar aqui prestando esse depoimento para vocês. E vocês estão dando voz e vez e luz para essa música que já está tão rica na nossa cultura, na nossa observação, mas que ainda é velada, que é um traço da cultura brasileira, né? Esquecer os valores que tem.